Bom, vamos lá fazer alguns exercícios sobre a dependência e independência linear e bases, né? Então a gente vai descobrir aí se um conjunto de vetores são LD e LI usando elas com as coordenadas, né? Então que envolve as bases e também o que envolve apenas os vetores, né? Então de uma forma mais geométrica. Bom, então vamos lá, temos aí 5 exercícios para a gente fazer e treinar, e vocês vão ver que não tem grandes mistérios, tá? Então vamos para o número 1. Verifique se os vetores são LI ou LD. Temos a V, que é igual a 1, 2, 3, e U, 2, 1, 1, né? Então, geometricamente, vimos que se esses dois vetores forem paralelos, eles são um conjunto LD. Se eles não forem paralelos, eles são um conjunto LI. Como vemos isso? Vimos na última aula, né? Ou seja, suas coordenadas devem ser proporcionais entre si. Ou seja, 1 dividido por 2 deve ser igual a 2 dividido por 1, que deve ser igual a 3 dividido por 1. E nesse caso já veremos que é um conjunto LI. Então, vamos para a próxima questão. Encontre lambda pertencente aos números reais para que V1 e V2, né, para que V1 e V2 sejam paralelos, não sejam paralelos e V1 e V2 formem uma base para R2. Então, é a mesma discussão que a gente entrou anteriormente, né? Para a gente conseguir verificar se o, esses dois vetores são paralelos ou não, a gente vê se eles têm a relação de concordância entre as suas componentes, né? Então, vamos lá. Para que eles sejam paralelos, então, 2 lambda dividido por lambda mais um deve ser igual a 1 dividido por lambda mais um. Bom, então fizemos aí a multiplicação cruzada, né? Resolvemos essa equação e a gente chegou numa equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela tem duas soluções, certo? Então, essas duas soluções vão ser as soluções para que os valores, né, os vetores sejam paralelos entre si. Então, vamos resolver. Calculamos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois descobrimos os dois valores de lambda. Então, descobrimos que se o lambda assumir o valor de 2 terços, quer dizer que sim, V1 e V2 eles são paralelos. E se o lambda também assumir o valor de menos 1 terço, significa que também esses dois vetores são paralelos e, portanto, linearmente dependentes. Agora, para que não sejam paralelos, é simplesmente botar o sinal de diferente para esses dois valores. Então, para todo valor de lambda real, sim, os únicos dois valores que não devem ser dados é 2 terços e menos 1 terço. Então, esses dois valores são os únicos que validam o paralelismo entre V1 e V2. E para que V1 e V2 formem uma base, eles devem ser um conjunto linearmente independente para o R2, né? Ou seja, a resposta da letra B também é para a letra C, tá?
Então, para que eles possam, para eles ter a qualidade de formar uma base no R2, significa que eles não devem ser paralelos. Eles devem ser linearmente independentes, portanto não paralelos, né? Então a nossa letra C também entra como resposta, a mesma resposta que B. Então vamos para a terceira questão. 1, 0 e 1, 2, 0 e 0 é uma base para R3? Então temos aí um conjunto de dois vetores. Será que ele é uma base para R3? Primeira coisa, ele não é, porque quando a gente está falando de R3, estamos falando de algo tridimensional e temos dois vetores, né? Então, por ser dois vetores, por ser apenas dois vetores, né? Eles não conseguem completar o tridimensionalismo, né? Eu nem sei se essa palavra existe, mas espero que vocês tenham entendido. Então, não é uma base para R3, né? Mesmo sabendo que o conjunto 1, 0 e 1, 2, 0 e 0 é LI, e isso a gente fez muito igual às questões anteriores, né? Não significa que eles geram todo o R3, né? Então, sendo assim, portanto, né, não pode ser uma base para R3. Aí temos a questão 5. Prove que U menos 2V mais W, vírgula, 2U mais V mais 3W, vírgula, U mais 8V mais 3W é LD, qualquer que sejam os vetores U, V e W. Então aí já vai entrar uma coisa um pouquinho diferente, tá? Bom, aqui a gente não recebeu nenhum tipo de coordenada, a gente não recebeu nada. O que podemos dizer, né? A gente vai entrar naquela aula da álgebra da dependência linear, né? Qual que era aquela álgebra mesmo? Bom, a nossa álgebra é dada que a soma de todos os vetores daquele conjunto multiplicados por valores escalares, né, devem ser zero, né? E caso a única solução for a trivial, significa que eles são LI. Caso houver outros tipos de solução, aí eles são LD, né? Então, primeira coisa, vamos colocar os três vetores que estão aqui. Lembrando que a soma de vetores gera um vetor, né? Então, vamos. Certo, colocamos aí os três vetores, né? Então, agora, a nossa álgebra é a seguinte. Então, é essa equação algébrica, né, para determinar se esse conjunto de vetores é LD ou LI. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que transformar isso num sistema de equações, tá? Então, vamos lá. A gente vai separar, então, as equações que possuem U, as equações que possuem V e as equações que possuem o W. O beta, ele está, ele está multiplicando duas vezes U, né? Então é mais duas vezes beta. E mais gama, né? Isso daqui é igual a zero. A mesma coisa vai ser feita para V e... Certo, ou seja, a gente pegou os escalares que estão multiplicando cada tipo de vetor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse sistema de equações, né, pelo método da substituição, porque é o mais fácil que a gente tem. Então, vamos lá. A gente vai somar as três equações. Então, a gente vai somar 1 com 2 com 3. Daqui vai ser a soma, né, de 1 mais 2 mais 3, né, das equações 1, 2 e 3, vai ser igual a 0 alfa, certo? Mais 6 beta, mais temos 11, 12 gama. A gente pode dizer que beta é igual a menos meio gama, né? A gente passa para o outro lado e na verdade é menos 2 gama, tá? Certo. Agora, a gente pode voltar isso para outra equação. O que a gente pode fazer? Pegar a equação número 1
e subtrair por duas vezes a equação número 2. Então, o que vai ser? Vai ser alfa mais 2β mais gama menos duas vezes menos 2α mais beta mais 8γ igual a zero, né? Então, isso vai ser alfa mais 2β mais gama mais 4α menos 2β menos 16γ igual a zero. Isso daqui vai anular com isso daqui, que era o que a gente queria, certo? Vai ser, então, 5α, certo? Menos 15γ. Então, quer dizer que γ vai ser igual a 3 vezes alfa, certo? E γ também é menos meio beta. Ou seja, a gente já tem os valores, né, de beta, alfa e gama, né, em relação a eles mesmos. E o que isso significa? Significa o seguinte, né? Nosso alfa, ele pode ser dado por 1/3 de gama, certo? O nosso beta, ele é dado por menos 2 gama. E o nosso gama é o próprio gama, né? Ou seja, qualquer valor que a gente colocar aqui vai ser essa solução. O que significa? Que esse tipo de sistema é um SPI, né? Um sistema possivelmente indeterminado. E quando é um sistema possivelmente indeterminado, quer dizer que existe infinitas soluções. E por existir infinitas soluções, estamos falando de um conjunto de vetores linearmente dependente. Então, é isso, gente. A gente coloca tudo isso dentro de um sistema e a gente consegue descobrir se esse sistema ele é SPD, SI ou SPI, né? Mas nunca será SI no caso da geometria analítica, no caso desses tipos de exercícios. Então, e eu acabei esquecendo de fazer a questão B. A questão B estava perguntando se V 1, 2 e 3, U 2, 1 e 1 e W 4, menos 3 e 11 formavam uma base, né? Se eles poderiam formar uma base do R3, uma base tridimensional. E como que a gente faz isso? A gente calcula a determinante da matriz que a gente consegue gerar com esses três vetores, né? Só lembrando que para a gente mexer na determinante, né, a gente segue a ordem da primeira linha ser o primeiro vetor, segunda linha o segundo vetor e a terceira linha o terceiro vetor, né? E aí eu usei esse método, né, que eu copio as duas primeiras colunas, né, e você multiplica cruzado, tá? Então, se você não sabe calcular determinante de 3 por 3, de ordem 3, é bom você dar uma procurada aí que é muito simples, tá? Então, a gente calculou essa determinante e acabou dando menos 52. A determinante, então, é diferente de zero. E por ser diferente de zero, estamos falando de um conjunto de vetores linearmente independentes. E se o conjunto de vetores é linearmente dependentes e são três vetores para uma base tridimensional, então sim, esses três vetores podem sim formar uma base no R3.